do canal, um abraço a todos, agradecimento especial a todos os inscritos desse mês, tá? Hoje a gente está aqui para mais um programa, a História do Brasil, que o Brasil não conhece e é muito especial. Ele vai falar sobre o extermínio dos nossos índios, tá? A gente vai contar um pouco aqui sobre a Confederação dos Tamoios e a Confederação dos Cariris. Então, aguarde um pouquinho que a gente vai entrar com esse documentário que foi feito com muito carinho, está muito bom, tá? Espero que vocês gostem. Mas antes de começar, eu queria mandar um abraço ao pessoal da ONG MCM, tá? Essa ONG que foi fundada em 1996 pelo pastor José Rodrigues, ela já está operando em 42 países, tá? Não só levando o evangelho, mas também apoio comunitário para as pessoas mais necessitadas na África, aqui na América do Sul, na Ásia, enfim, no mundo inteiro eles estão fazendo esse trabalho que é muito bonito, tá? E eu acho que todo mundo deveria conhecer um pouco. O site deles é o www.mcmpovos.com. Tá aqui embaixo, só você copiar, tá bom? Dá uma visitadinha lá, olha lá que tenho certeza que vocês vão gostar. E nessa ONG existe uma pessoa que trabalha na área de História e Cultura que entrou em contato com a gente através do canal e a gente viu que tem muitos pontos em comuns. Então daqui para frente a gente vai fazer uma parceria, né? A gente vai estar fazendo troca de informações sobre a área de História e tenho certeza que vai dar muitos frutos. Então um abraço especial a Rosane Macedo Cruz, ela que é música e trabalha nessa parte na ONG de arte, cultura e história, tá bom? Um abraço, Rosane, tá? E vamos aí, o programa de hoje, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Eu fiquei até emocionado quando terminei esse documentário, porque ele realmente é muito forte, tá? Um abraço, obrigado a todos e até daqui a pouco. Por muitos anos, fomos levados a acreditar que o Brasil de 1500 era povoado por aborígenes bárbaros e incultos, que quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui, encontrou apenas índios seminus que trocaram suas terras por espelhos e colares. Apesar de nossas pesquisas arqueológicas serem praticamente nulas, o interesse individual de alguns pesquisadores começou a nos mostrar um Brasil bem diferente. Uma nova história começou a ganhar espaço e a levar nossos historiadores a novos horizontes. Infelizmente, por falta de interesse político, a grande maioria desses pesquisadores estão fadados a permanecer em uma mesa, fazendo pesquisas documentais, o que pouco agrega, já que nossa maior deficiência está nas pesquisas de campo. Essas importantes descobertas e o interesse cada vez mais crescente dos brasileiros por sua verdadeira história nos levou a fazer uma intensa pesquisa. E vamos falar hoje sobre as etnias indígenas do Brasil e o que vamos mostrar a partir de agora. Aproximadamente 1000 anos antes da era cristã, uma dissidência entre os incas levou uma parte de sua população a migrar para o que os nativos chamavam de a Terra do Sol, ou lugar onde vive o Sol. Esta antiga lenda inca levou esse grupo até a costa do Atlântico, percorrendo 3.000 quilômetros do Peru ao litoral de Santa Catarina, Paraná e litoral sul de São Paulo. Este percurso, chamado de Caminho Piabiru, serviu como rota comercial por vários séculos, e seria a porta de entrada dos primeiros europeus na América ao Império Inca. Esta rota foi usada por Aleixo Garcia, Pero Lobo e Francisco das Chaves. Todas essas expedições foram dizimadas por índios na mata, frustrando a tentativa desses exploradores de chegar até a cidade de Potosí, na Bolívia. Na metade do século XVI, o Caminho Piabiru seria rebatizado como Caminho de São Tomé pelos padres jesuítas, que utilizavam a trilha para a catequização dos gentis. Nesta época, várias etnias indígenas já viviam no Brasil. Calcula-se que de 10 a 12 milhões de habitantes, em cerca de 235 etnias e idiomas diferentes. Os mais importantes se dividiam da seguinte forma:
os tupis e guaranis por todo o litoral, sendo os tupis de sudeste até o nordeste e os guaranis do sul e parte do sudeste. Os macro-G's, parte do nordeste e norte, e os aruaques, no oeste e em grande parte da Amazônia. Vamos conhecer um pouco da história desses povos. Os povos aruaques vivem em sua maioria no norte e no sul do oeste do Brasil. Segundo pesquisadores, era uma civilização bem avançada, com cidades estruturadas nos modelos incas e maias. Seus governantes eram idolatrados como semideuses, e sua religião era baseada na natureza. O deus Sol e a deusa Lua eram as principais divindades, e secundariamente os animais, que eram tidos como seres sagrados. Ao povo aruaque é atribuída a lendária cidade de Zé, também chamada de Paititi pelos indígenas e jesuítas, e de Eldorado pelos espanhóis. Por muitos séculos, a cidade era tida como lenda, porém em 2001, o arqueólogo italiano Mario Poglia descobre o relatório do padre Andrea Lopes. Ele estava guardado nos arquivos dos jesuítas no Vaticano em Roma. Este relatório falava acerca da misteriosa cidade de Paititi, um reino perdido situado nos lados inexplorados das florestas amazônicas. Após a descoberta, o padre teria pedido a devida permissão ao Papa para evangelizar e catequizar os seus habitantes, o que foi de pronto negado. Em seguida, a igreja abafou a descoberta e escondeu ainda a sua localização, de modo a evitar uma corrida do ouro ao local e uma eventual ocorrência de histeria em massa. Presume-se que a igreja tenha explorado as riquezas naturais de Paititi secretamente, dessa forma privando o povo brasileiro de sua história e riquezas. Não é apenas no relatório de padre Andrea Lopes que Paititi foi mencionada. Em 1487, o navegador Duarte Pacheco Pereira, em carta ao rei Dom Manuel I de Portugal, descreve que ao entrar na foz do rio Amazonas, haviam grandes concentrações urbanas. Muitos indígenas que aparentavam grande conhecimento e organização, tendo sua principal cidade na ilha de Marajó, no rio Amazonas. Esta carta está no Museu da Família Real de Portugal e pode ser pesquisada por qualquer cientista que tenha interesse em fazê-lo. Porém, os cientistas brasileiros nunca mostraram interesse em descobrir sua própria história. Reforçando os relatos de Duarte Pacheco, o historiador Fernandes de Oviedo, em 1535, descreve que, navegando pelo rio Amazonas, descobriu templos e imponentes palácios, que seriam ornados do mais puro ouro. Descrevia também que o chefe supremo dessa civilização seria um homem conhecido como Príncipe Dourado. Sua aparência era imponente e sua cabeça ovalizada. Suas vestes eram recobertas de ouro. Entre os aruaques, era comum os descendentes de seus líderes, quando nasciam, terem o crânio pressionados por um turbante, que alongava sua cabeça, deixando-a com formato ovalizado. Essa prática teria sido extinta no século XVIII. Outro importante documento, conhecido como Manuscrito 512, é mantido na Biblioteca Nacional do Brasil. Esse documento teria sido escrito pelo bandeirante português João da Silva Guimarães. Ele descreve que em 1753 havia descoberto as ruínas de uma cidade antiga, que continha arcos, uma estátua e um templo. Ele descreveu as ruínas da cidade com muitos detalhes, mas sem informar sua localização. O coronel Percy Harrison Fawcett, pesquisador britânico, usou o documento 512 como base de suas pesquisas em 1911. Porém, ele desapareceu na floresta amazônica. Os indígenas locais afirmam que ele desapareceu enquanto navegava no rio Amazonas. Sítios arqueológicos na ilha de Marajó demonstram pelas peças em cerâmicas encontradas uma perícia e conhecimento na arte da cerâmica. Estas peças estão em museus no Brasil e na Europa. O povo aruaque restou apenas seus descendentes, os índios terenas. Hoje sua população não chega a 25 mil habitantes.
e estão espalhados pelo Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraguai. As etnias G foram as mais perseguidas pelos colonizadores europeus desde o início da colonização do Brasil, praticamente dizimados de nosso território. Sua população predominava nas regiões Sul e Sudeste, parte do Norte e Nordeste, mais de 6 milhões de índios distribuídos em várias ramificações macro-G. As mais importantes foram os Tapuias, Tamoios, Sul e Sudeste, os Charruas no Sul, Cariris e Botucudos no Norte e Nordeste. Todas essas etnias foram extintas, sendo que os Charruas tiveram seu extermínio durante a Guerra do Paraguai e os demais durante a colonização do Brasil. A Confederação dos Tamoios foi um movimento contra a colonização dos portugueses no litoral sudeste do Brasil. Os tupinambás do tronco tupi aliaram-se aos tapuias, tamoios e aimorés e várias tribos menores do tronco G. Nessa guerra, foram apoiados pelos franceses da chamada França Antártica, nome dado pelos franceses à colonização do território brasileiro. Indígenas e franceses aliados lutaram contra o inimigo comum, os portugueses. Esses, porém, tinham o apoio dos índios tupiniquins, liderados pelo índio Tibiriçá e seu genro João Ramalho. Esse conflito se estendeu de 1554 a 1567 e terminou com a vitória dos portugueses e a expulsão dos franceses da costa sudeste do Brasil. Também selou o extermínio de todos os indígenas da Confederação. Diversas obras, expostas em museus principalmente na França, demonstram a imensa crueldade que sofreram esses indígenas. Muitos eram capturados e tinham suas mãos e pés arrancados, e depois eram jogados em buracos com onças, cachorros e jaguatiricas. Incapazes de se defender, eram devorados para deleite dos espectadores, um espetáculo macabro e infernal. Milhares de índios tiveram esse fim. Outra prática macabra e constante era de pendurar várias pessoas pelo pescoço e tornozelos, como se estivessem em um pau de arara. Depois eram assados vivos em fogueiras. Famílias inteiras foram mortas dessa forma, incluindo mulheres e crianças. Não havia exceção. Era uma morte lenta e terrível. Essa prática serviu para deixar os inimigos dos portugueses em pânico, e muitos preferiram se matar a cair nas mãos do inimigo. A obra exposta no Museu Nacional de Belas Artes, intitulada O Último Tamoio, de Rodolfo Amoedo, pintada em 1883, retrata de modo fiel o que seria o fim da Confederação dos Tamoios. A Confederação dos Cariris foi um movimento de resistência ao avanço da exploração dos portugueses nos territórios indígenas. O massacre dos nativos, a escravidão dos sobreviventes, a violência sexual e a usurpação de seus bens tornou a convivência, que no início era pacífica, em uma guerra longa e cruel, que ocorreu de 1683 a 1713. Os índios das tribos Cariri, Cariús, Crateus e Tapuias, todos pertencentes ao tronco G, viviam na região Nordeste e parte do Norte. Este conflito se iniciou com pequenas insurgências e invasões a vilas e fazendas. Logo os colonos pediram ajuda, e foi então que Manuel da Ressurreição, que era o governador-geral do Brasil, decidiu requisitar bandeirantes de São Paulo e São Vicente, para acabar com a anarquia dos indígenas. Os bandeirantes eram famosos por terem dizimado diversas tribos indígenas do litoral de Santa Catarina e do Rio de Janeiro. Mas a presença dos paulistas não acabou com a revolta. Ao contrário, ampliou-se para outras regiões e provocou a adesão de outras tribos. As mais importantes foram os Jaguaribas, os Canidés, os Genipapos e os Tremembés, que se mostraram os mais terríveis e constantes inimigos dos colonizadores na zona do Baixo Jaguaribe. Nesta época, a vila do Aiquirás, então sede da capitania do Ceará, foi atacada, levando cerca de 200 pessoas à morte. O resto da população fugiu defendendo-se como pôde. Foram em direção à fortaleza de Nossa Senhora de Assunção, que ficava na foz do riacho Pajeú. O caminho ficou semeado de mortos.
mas os canhões da fortaleza seguraram o ímpeto dos indígenas. Após anos de luta, entrou em ação o temível regimento de ordenanças do coronel João de Barros Baga. Essa cavalaria, composta de homens conhecedores do terreno e do modo de guerrear dos indígenas, promoveu uma expedição guerreira em 1713, que subiu pelo Vale do Jaguaribe até o Cariri, dizimando todos os indígenas que encontrou pelo caminho, sem distinção de sexo ou idade. Foi dessa maneira que, após 30 anos de guerra, violentamente se extinguiu-se a Confederação dos Cariris, num episódio da história do Brasil que os luso-brasileiros da época chamaram de Guerra dos Bárbaros. Este conflito praticamente extinguiu os povos do tronco Macugê no Brasil. O Tupi-Guarani é a língua indígena mais conhecida nos dias de hoje. Inclusive, é um dos idiomas oficiais do Paraguai, sendo apenas menos utilizado que o castelhano. É falado também na Argentina e no Uruguai. As etnias desse tronco eram em sua maioria pacíficos e se tornaram os grandes aliados dos portugueses, principalmente os tupiniquins, que viviam no litoral de São Paulo, concentrando-se na atual São Vicente e Cananéia. Seu líder, o índio Tibiriçá, na época do descobrimento tinha grande influência, tanto com as outras tribos como com os portugueses. Sua filha Batira foi esposa do português João Ramalho, e juntos lideraram os tupiniquins contra os tupinambás e os franceses durante a Guerra dos Tamoios. Porém, a Guerra dos Tamoios só teria seu desfecho final com a expulsão dos franceses na Baía de Guanabara, pelos índios da etnia Teminó, liderados pelo líder Araribóia. Ainda existem cerca de 2.700 índios da etnia Tupiniquim. Eles estão concentrados no estado do Espírito Santo. É a maior concentração populacional dessa etnia no Brasil. Existem várias particularidades que diferem o aspecto físico dos tupis com os Gês, principalmente os lábios, nariz e cabelos, sendo os tupis mais delicados nos traços e cabelos extremamente lisos. Porém, os dois mantêm uma certa semelhança com povos asiáticos, como por exemplo os filipinos e malásios, estes inclusive com semelhanças na pigmentação da pele. Infelizmente, conhecemos muito pouco dos primeiros habitantes do Brasil. Hoje já se considera que na época do descobrimento havia aqui cerca de 12 milhões de índios, o que representa uma população maior que a do Paraguai e Uruguai juntos. Até mesmo maior que a população de Portugal nos dias de hoje. Restam cerca de 800 mil indígenas, isso segundo o IBGE, sendo 325 mil nas cidades e 475 mil nas áreas rurais em todo o Brasil. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Ficou muito claro, né, que a gente vem falando sempre, né, que o Brasil ele não foi descoberto, sim conquistado, com a morte de 12 milhões de índios. E fica muito claro isso, né? E também fala muito, né? Ficou claro também essa dívida moral que todos os brasileiros têm com os nossos índios e principalmente a dívida moral dos portugueses, moral e material, que eles têm, que é uma dívida impagável. Talvez seja até por isso que não há interesse das autoridades, né, em estar propagando, né, falando sobre esse extermínio, sobre esse genocídio que houve aqui no Brasil com os nossos índios. Tá legal? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo programa, se assim Ele permitir. Tchau, tchau.